Seja bem-vindo para mais um estudo. E hoje, meu amigo e minha amiga, vamos estudar sobre a criação. Existem muitas teorias sobre como é que se originou a vida e como é que o mundo veio à existência e o universo em geral. A teoria mais famosa que nós conhecemos é aquela da física, que fala sobre o Big Bang, né? Que cerca de 13,77 milhões de anos houve uma explosão de Big Bang, que essa explosão trouxe tudo à existência, a forma e a ordem das coisas no universo. Essa é a teoria mais popular da ciência de como é que se originou o universo e tudo o que nele já há. Bom, é interessante. Tem muitos também que acreditam e que advogam esta teoria, né? É interessante que, olhando para Big Bang, é muito difícil acreditar que é possível, porque como é que uma simples explosão poderia trazer tudo tão perfeito como é? Como é que poderia acontecer isso? Até eu poderia acreditar com mais facilidade que existia alguma força que, talvez depois de Big Bang, organizou as coisas como estão. Mas interessante é que essa teoria de Big Bang não admite nenhuma planificação ou organização sobrenatural ou de alguém. Porque acreditando assim, estaríamos a chegar à conclusão que é Deus. Então, existem essas teorias e tantas outras também. Também vamos perceber que também existe a teoria da evolução, né? Vamos ver na frente. Bom, eu quero te perguntar, você querido telespectador que está me acompanhando, você acha como é que as coisas começaram? Por que estamos aqui? Quem criou o Sol? Né? Como é que aconteceu a Lua? As estrelas? Animais do campo? Leão? Como é que aconteceram a existência das águas? Né? Rios? Lagos? Né? Como é que aconteceram as estrelas? Como é que foi feito o ser humano? O que aconteceu? É esse estudo que nós estamos a tentar desenvolver aqui. Então, vamos voltar de novo para a palavra da verdade, a Bíblia, para entender como é que tudo começou. Bom, Colossenses 1, versículo 16, a palavra de Deus disse: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanos, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a Bíblia claramente apresenta que existe um poder que criou todas as coisas. E este poder é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele trouxe tudo à existência. Ele criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, tudo veio à existência. Ele não só criou, ele planejou, arquitetou e trouxe tudo à existência. Este é a verdade. É mais fácil do que acreditar na teoria de Big Bang, porque a teoria de Big Bang exige muita fé, né? Como é que aconteceu? Ainda que dizem, não, os religiosos só querem tudo pela fé, não querem usar razão. Eu quero te dizer que exerce maior fé acreditar que o mundo surgiu a partir do nada de uma explosão. E quem criou essa matéria que se explodiu? Vamos voltar para questionar. Quem criou a matéria que se explodiu? A matéria também se encontrou sozinha. Você pode perceber que é uma coisa que não faz sentido. É uma tentativa de poder anular o poder criativo do nosso Senhor Deus. Então, Salmos 19, versículo 1, né? É um texto muito interessante que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras da sua mão. O céu declara as obras de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Então, olha para o céu, né? Olha para a terra, olha para o firmamento e você perceberá que existe mão do Onipotente que criou todas as coisas. Coisas tão perfeitas, tão belas, bem organizadas, de maneira que não admitem nenhuma outra explicação a não ser que um Deus uma vez criou todas as coisas. Um que tem poder acima da criação, ok? Não é teorias da física, né? Não é forças desgovernadas que em si próprio trouxeram tudo à existência, mas é um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Neemias 9, versículo 6 diz o seguinte: bendito seja o teu nome glorioso,
A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que existe, mares e tudo o que nele existe. Tu deixaste a vida de todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Deus criou todas as coisas, trouxe tudo à existência. Se nós estamos a ver este mundo, foi Deus quem criou todas as coisas. Nada veio por acaso. Os animais, os seres vivos e os seres inanimados, tudo foi Deus que criou. Até esse que afirma aqui, tudo partiu do nada, é criatura de Deus. Bom, Deus é quem trouxe tudo à existência. Quando você abre a sua Bíblia logo na primeira página, já vai te anunciar sobre quem foi o Criador. Uma leitura atenta no capítulo 1 do livro de Gênesis vai perceber que não está lá para poder fazer uma propaganda a Deus ou para poder convencer os homens que foi Deus que criou as coisas. Não está nesse sentido. O texto claramente te informa, então deixa o seu critério. Acreditas ou não? Se você decide não acreditar, o texto claramente te disse, e olha para essas coisas. E responda sozinho, quem trouxe a existência. É por isso que eu disse que é impossível você acreditar que as coisas vieram a existir do nada. O texto só vem informar, ok? Gênesis 1, versículo 1 até 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa-me lá o primeiro texto, Gênesis 1, eu colocar em hebraico. Tem uma profundidade muito grande por detrás desse texto no original hebraico, pela qual Moisés escreveu. O texto vem: Bereshit bara Elohim, et hashamayim vet hairet. Bereshit, princípio. Princípio daqui não é o marco do início, mas é sobre alguém, que é chamado o princípio último. Na verdade, é o agente ativo da criação, que é o próprio Senhor que se revelou na pessoa de Cristo. Então, esse princípio é que trouxe tudo à existência. Bereshit, princípio. Criou, a expressão criou é bará. Essa criação aqui é criação ex nihilo, como dizem os latinos. Deus cria a partir do nada. Talvez seja essa a razão por que muitos não acreditam na criação de Deus. Porque Deus está além da compreensão humana. É aquele que diz, haja e houve. É assim como ele criou. Você pode ler todo o relato do capítulo 1 de Gênesis. Haja luz e houve luz. Haja isso e houve aquilo. Então, bará é criação ex nihilo, sem matéria. Nós seres humanos precisamos de matéria para criarmos coisas. Deus, porém, não. A sua palavra tem poder criativo. Elohim é o próprio Deus Todo-Poderoso, que trouxe tudo à existência. Aqui não diz que é teoria da física. Diz Elohim, que é o nome de Deus. Bereshit bara Elohim. Os céus e a terra, Shamayim, tudo veio à existência através deste Deus tão poderoso para criar e trazer tudo à existência. Talvez a tua questão seria: e os homens, como é que vieram? Bom, existem tantas teorias que explicam sobre a origem do homem. E a teoria mais famosa é a teoria da evolução, de Charles Darwin, que diz que o ser humano simplesmente veio de uma evolução. Evolução o que é? Evolução, na verdade, é uma forma em que nós começamos de uma espécie, depois continuamos assim evoluindo. Por exemplo, o ser humano é considerado que veio da raça dos macacos. Então, no início, os macacos viviam no mato, depois continuaram a sofrer aquelas mudanças, milhões e milhões de anos. Bom, eu não acredito que a Terra viveu milhões e milhões de anos, né? A Terra só tem praticamente 6.000 anos só. Essas teorias que dizem milhões de anos contrastam com a forma como a Terra é, né? Então, os homens de milhões de anos eram macacos, vieram a evoluir até nos encontrarmos aqui. Uma questão simples: por que hoje não nos tornamos macacos? Por que não evoluímos mais? Por quê? Então, por que macaco continua a ser macaco e não vem ser homem? Então, você há de ver que são teorias que não fazem sentido. Outras teorias, talvez, como que foram defendidas por Mendel, né? No campo mais da biologia e tudo mais, dizem que havia células que se organizaram dentro de água, como peixe, depois de ver a existência do homem. É uma forma só de tentar explicar mais. De fato, a verdade é clara. O homem foi criado por Deus, assim como outras coisas todas nós vimos que foram criados por Deus. Eu não aceito que alguém me diga que eu vim de macaco, porque é tentar me baixar
meu status. Eu sou criatura de Deus, eu fui criado por Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Eu não vim do macaco, não vim de uma evolução das águas, eu não fui peixe. Eu fui alguém que Deus me criou com seu poder, segundo a imagem e semelhança. Aceitando essa teoria, nós estamos a baixar o status de uma bela criatura que o Ser Todo-Poderoso fez, aquele que é o Eterno. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Então foi Deus quem criou o homem, né? Foi Deus quem fez o homem ver a existência. Tanto é que o salmista disse que de maneira tão poderosa e tão estranha eu fui formado. Pergunta aos médicos, eles tentam estudar o sistema sanguíneo do ser humano, tentam estudar o sistema circulatório de sangue, tentam aprender sobre o sistema central nervoso para poder perceber como é que funciona o cérebro e todas as informações que passam dentro do ser humano. Tentam estudar mais também sobre o sistema reprodutivo para ver como é que o ser humano consegue procriar. Vão muito além para poder saber também sobre cromossomas, entre muitas outras coisas. Alguns estudam sobre o sistema digestivo para ver o mecanismo estranho pela qual a comida é torturada, na boca até chegar ao estômago para poder produzir vigor e saúde no ser humano. Outros vão mais além, começam a estudar também sobre o pâncreas, o sistema respiratório, para ver como é que o homem consegue respirar, como é que o coração consegue bombear sangue e carregar o oxigênio dentro do corpo humano. Os médicos vão muito mais além para poder procurar entender o sistema tão complexo da visão humana. Eles fazem a questão de analisar a anatomia do corpo do ser humano. Eles vão continuar estudando e estudando até hoje, estão a descobrir novas coisas que ontem não sabiam. De maneira tão estranha, eu fui criado por Deus. É Deus esse que nos criou. Tão poderoso como Ele é. Então, nós fomos criados por Deus e tudo veio à existência porque houve um Deus que criou todas as coisas. Não viemos de Big Bang, não viemos da evolução, nós fomos criados por um Deus de amor que possui na mão um poder criador, que Ele é capaz de trazer tudo à existência. Bom, eu lhe convido para a próxima aula.